Hoje, segunda-feira, começa a semana nova, mas o assunto é velho, né? Aliás, o grande assunto é a Covid-19, mas o Bolsonaro consegue desviar a atenção de ter dito, como disse ontem, domingo 3, hoje é segunda 4 de maio, que a morte faz parte da vida, né? Aquelas coisas bem desprezíveis sobre a vida dos outros, né? Pois é, agora o Bolsonaro está nas mãos do Centrão para governar, para disputar a eleição, e tem um avalista, um avalista. Resta saber se você, por exemplo, pagaria uma nota promissória avalizada por esse cidadão, Roberto Jefferson, corrupto, condenado, cumprindo pena em casa, depois de ter ido para o hospital com uma doença grave, e de ter delatado os companheiros de quadrilha que servia ao PT e que foi condenado no mensalão, ele inclusive. Então, pode usar tranquilamente o nome Roberto Alcagueta Jefferson. Bom, o antagonista Felipe Moura Brasil fez uma entrevista com ele e eu registrei aqui uma frase dele de um conselho, que ele, além de avalista, é conselheiro agora do Bolsonaro, né? Ele disse que o Bolsonaro tem mesmo de fazer um acordo com o Centrão, que se não fizer vai cair. Os Bolsonaros se aliam a esses partidos ou ele vai cair. Esse novo fiador também disse, numa entrevista ao jornal à tarde, que a decisão de Alexandre de Moraes sobre o diretor-geral da PF tem de ser jogada no lixo. Olha o que ele disse. Eu, se fosse o Bolsonaro, sabe o que eu faria com aquele mandato de segurança? Mandato de segurança eu rasgaria e jogava no lixo. Publicava a nomeação do doutor Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal, dava a posse e mandava o ministro Alexandre de Moraes ir reclamar com o Papa. Lá em Roma, eu não aceitaria essa decisão arbitrária que ele tomou. O meu conselho ao presidente Bolsonaro é o seguinte: Corcoveia joga no chão este ministro, desafia ele a tomar uma atitude depois que você desobedecer este mandato. Mandado que é inconstitucional, que é ilegal. Bom, Bolsonaro precisa destruir o Moro, que é um eventual adversário seu na eleição de 2022. E o Moro tem que destruir o Bolsonaro antes de ele conseguir destruí-lo, né? Para ver se entra nessa disputa, para ver se tem algum futuro realmente na República. Bolsonaro tem um governo na mão. Dificilmente, por enquanto, vai cair. E vai acertar com o Congresso, via Centrão, só restando a Moro a alternativa de um clamor popular e da imprensa, que o Bolsonaro odeia, conforme ficou provado no incidente horroroso de domingo 3, à frente do Palácio do Planalto, ele na rampa estimulando e aprovando aquilo tudo. No depoimento na Polícia Federal de Curitiba, o Moro entregou 7 provas e deu pista para outra. Uma, por exemplo, ele contou que o Bolsonaro o pressionou, o ameaçou de demissão na frente de 3 ministros militares. O general Augusto Heleno Ribeiro Almeida, que é o ministro do Gabinete da Segurança Institucional, o general Walter Braga Neto, que é uma espécie de grão-vizir do califa Bolsonaro, chefe da Casa Civil e manda-churro do governo, e principal elemento dos 400 altos oficiais do Exército servindo lá, pendurados em cabides de belos empregos lá no Planalto, e o general Fernando Azevedo de Silva. O general Fernando Azevedo de Silva, o ministro da Defesa, ou seja, aquele que manda nas 3 Forças Armadas, foi protagonista de uma fofoca nesse fim de semana em Brasília. Assessores do Palácio distribuíram a fofoca de que ele iria substituir o comandante do Exército, Edson Pujol, porque o Bolsonaro não está nada satisfeito com ele, uma vez que ele defende o isolamento social, ao contrário do chefe, que é o comandante supremo das Forças Armadas, que é ele. Quando eu vi aquela solenidade na mudança de comando em Porto Alegre, em que o Bolsonaro tentou cumprimentar os oficiais e eles recusavam, mostrando o cotovelo,
eu sabia que ia dar bode para o general Pujol. Mas o antagonista está publicando que um alto comando disse que não era muito prudente ele substituir comandos. E ele mesmo telefonou, então, pessoalmente, para o general Edson Pujol, para dizer que não tinha nada disso, que era tudo fofoca, como sempre ele faz, né? Bom, em relação às provas que o Moro entregou aos procuradores e à delegada da Polícia Federal, há uma que tem testemunha. Ele disse que foi ameaçado de ser derrubado na presença daqueles 3 generais que eu falei. Mas disse mais. Não adianta os generais negarem, porque tem um vídeo que é feito das reuniões lá do Ministério com o Bolsonaro. A reunião foi gravada em vídeo e o vídeo está na memória lá do computador. O Moro, fala em memória, entregou os celulares com as mensagens, inclusive as apagadas, que foram recuperadas. Ou seja, provas não faltarão, né? O Bolsonaro acaba de dar mais uma, ao fazer uma cerimônia rápida e clandestina para empossar o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre de Souza. Olha, o Bolsonaro, vamos convir, deu um drible da vaca, Alexandre de Moraes, e no STF, né? Ele simplesmente nomeou uma pessoa que é o braço direito do Alexandre Ramagem e que não tem por que o Supremo impedir a posse, até porque ele já foi empossado. Clandestinamente, portas fechadas, 1 hora depois de ter sido nomeado, mas está na direção-geral. E acho até que isso foi feito porque o Bolsonaro teve acesso ao depoimento sigiloso do Moro através do seu amigo procurador-geral Augusto Aras, que tem 3 procuradores lá, né? Mas tendo ou não tendo esse acesso, a verdade é que ele resolveu esse problema de ter acesso ao diretor-geral. Porque se o Ramagem teria, o braço direito dele não terá também. Ou seja, o Ramagem vai ficar sem o braço direito? Eu duvido. O novo diretor-geral vai cumprir tudo que o Ramagem cumpriria até o Bolsonaro conseguir nomear o próprio Ramagem, o que é possível pelo seguinte. O ministro Marco Aurélio Mello convenceu, apelou, né, teoricamente, na verdade, ele está fazendo o jogo do próprio Toffoli, para o Toffoli, para não permitir mais decisões monocráticas de ministros a respeito desse tipo de nomeação do presidente da República. Tem que ser no plenário. Não acho que seja uma decisão errada, não. Vamos ver como é que vai funcionar, porque aí também depende do Bolsonaro marcar a reunião do plenário, né? Talvez para o ano de 2024, por aí, né? Essa aqui é a grande dúvida, né? É que Dias Toffoli anda muito aborrecido, conforme se cochicha lá no Supremo, com essas monocráticas decisões de Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Luiz Barroso, Celso de Mello, porque quer evitar conflitos dos 3 poderes, na linha que foi ditada pelo general, que está na chapa que governa, que é o vice-general Hamilton Mourão. Isso é uma amostra de como o Dias Toffoli pode ser grato à nomeação do seu empregadinho, ele que foi empregadinho, advogadinho do PT a vida inteira e continua sendo na presidência do Supremo, André Luiz de Mendonça, que era o secretário da Advocacia, ministro da Advocacia Geral da União, onde foi substituído pelo marido de uma assessora de Gilmar Mendes, que evidentemente estará também muito compreensivo em relação ao presidente da República depois dessa nomeação, né? Vamos esperar para ver. De qualquer maneira, uma pessoa que é muito agradecida à nomeação pelo presidente da República é o procurador-geral, o Augusto Aras. Desculpe, mas ele mandou, mesmo assim, investigar aquele ato do Planalto, 15 dias depois do outro ato, no dia do Exército, na frente do quartel-general do Exército. Ato em que foi pregada, mais uma vez, a intervenção militar com Bolsonaro no poder, e ato 5 e tudo mais que não convém na democracia.
Trata-se de uma subversão acrescida de crimes de lesões corporais. O fotógrafo Dida Sampaio, do Estadão, e o motorista do mesmo jornal, da equipe do jornal, foram agredidos a socos e pontapés pelos apoiadores do Bolsonaro, que lá chegaram num desfile de carros chamado Carreata da Morte. É isso aí. Só que o Bolsonaro pôs em dúvida, disse que o rapaz não foi agredido. Isso aí é uma invenção, mais uma invenção da imprensa. É isso que nós temos de esperar enquanto o Bolsonaro for presidente. E parece que vai durar muito, porque nós estamos vendo muita nota oficial e muito pouco, aliás, nenhuma decisão para valer, nenhum ato. Faz 15 dias que há um inquérito sobre aquela manifestação do dia 15, claramente contra a democracia, e até agora ninguém foi descoberto. Quando é que você acha que vai ser descoberto o grupo, né? Talvez mais de centenas de pessoas, esse grupo que foi ao Palácio do Planalto ontem, domingo 3, fazer bagunça, agredir jornalistas e atentar contra a Constituição da República, que, aliás, o Bolsonaro disse que encarna. Deus está vendo isso, espero. Bom, direto ao assunto. Em pé. E só a verdade nos salvará.